Olá, o pessoal que acompanha a página Vitórias da Revolução Cubana. Chegamos a 94 mil seguidores no Facebook, um grande número, considerando todas as dificuldades de trabalhar um tema como esse. E faz um tempo que a gente não faz vídeo, né? Vamos gravar aí um vídeo curtinho, respondendo perguntas dos usuários. Perguntas quentes, perguntas interessantes, outras nem tanto, é verdade, mas depois a gente tá com um volume muito grande. O pessoal tem perguntado, pode perguntar, bota aí teu nome e a gente discute Cuba, esse assunto que precisa mesmo ser desmistificado, né? Vamos lá responder algumas perguntas aqui. Bruno Rein, Cuba e Coreia do Norte são uma democracia? Um cidadão pode ir até o aeroporto e viajar para outro país sem pedir para o governo? Se as pessoas quiserem criar um partido novo para fazer oposição ao governo, eles podem? Só essas três perguntas. Olha, Bruno, discutir se isso é uma democracia, o papo é longo, não é? Porque aí você tem que discutir conceito de democracia, isso aí é da teoria política, mas se apresentam como democracia. Não vamos restringir a Cuba, né? Depois a gente discute a Coreia do Norte. Cuba se apresenta como uma democracia socialista, né? O poder popular é o poder hegemônico no país. O sufrágio é universal, o voto é facultativo, né? Todas as pessoas participam. Enfim, eu posso dizer, acredito que sim. Acredito que poderemos afirmar que sim, Cuba é uma democracia. Mas não é democracia liberal tal qual a brasileira, né? Um cidadão pode ir até o aeroporto e viajar para outro país sem pedir para o governo? No caso de Cuba, pode. No caso de Cuba, pode. É só, claro, como qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, ter o visto do país do destino. Se o país do destino não exige visto, então ele pode simplesmente comprar passagem, né, e com o passaporte dele viajar. Se as pessoas quiserem criar um partido novo para fazer oposição ao governo, eles podem? Olha, em Cuba não existe a figura do partido de tipo eleitoral. Então, é até mais facilitado fazer oposição, porque as pessoas não precisam criar partido. As pessoas podem simplesmente fazer oposição e podem eventualmente, inclusive, pleitear candidaturas, né? Nós tivemos aí Iuniel Lopes Alfario, tivemos Silvio Benítez, tivemos Hildebrando Xaviano, todos esses caras foram candidatos sem estar afiliado a partido nenhum, né? E eram opositores do governo, né? Perderam, é claro. Vamos lá, Ernesto Carreira, que outra opção tem as pessoas? Não compareces na praça e verá o que te acontece, né? Acredito que ele está se referindo à Praça da Revolução, né? 1º de maio. Estive lá, vivi lá e vi as pessoas que chegam à praça, onde os líderes vão discursar e ficam cercados por forças militares. A permanência é obrigatória, ninguém sai dali até acabar os discursos. As pessoas não vão por iniciativa própria. Por que será que muitos arriscam a vida e fogem para a Flórida? Tive um colega que veio a Portugal e a família não foi autorizada a sair de lá. Por quê? Respondo. Bom, você esteve lá, você viveu lá. Você é cubano, né? Acredito que não, né? Como é que é? Você chega, você sai, você pode ter vivido lá e pode sair. Que ditadura bacana é essa, né? Que ela aceita que as pessoas simplesmente chegam, observam seus defeitos, seus supostos defeitos e vão embora, né? Outro dia a gente fez um react da Zoe Martinez, né? Lá no nosso Instagram, e ela disse, meu tio saiu, e ele quando voltou, ele viu que as coisas estavam muito diferentes. Mas como assim? Ele saiu, né? Fugido, segundo ela, e voltou. Como é que ditadura é essa? As pessoas fogem e voltam, né? Então, as conversas são sempre muito evasivas, né? O 1º de maio em Cuba reúne muitas vezes milhares, centenas de milhares, às vezes 1 milhão de pessoas. Porra, haja militar pra você oprimir essas pessoas todas, né? Se a gente lembrar do filme cubano chamado Habana Station é um filme que ironiza a coisa do PlayStation, né? Do game. E tem uma criança que simplesmente foge do 1º de maio, ela não tá afim de desfilar, nada disso. Pega um ônibus lá, sai e mata a aula, né? Como se ela estivesse matando a aula, já que a atividade era cívica. Nada acontece, ninguém treta, as pessoas estão vivendo as vidas. Nem todos os cubanos estão no 1º de maio, no movimento 1º de maio. As pessoas vivem suas vidas também. Então, às vezes, quer se fazer crer que as pessoas não podem estar ali, porque tem sempre um militar apontando armas para ela. Meio fantasioso, né? Vamos lá. José Silva Paulo, se o povo cubano tem liberdade de ir, porque o governo fuzila quem tenta sair? Que é isso, cara? O governo não fuzila não, quem tenta sair, que história é essa? E por que não se vê botas e jangadas cheias de americanos tentando entrar em Cuba? Porque os Estados Unidos não sofrem bloqueio comercial, econômico e financeiro, perdendo bilhões por ano, como Cuba perde, né? Simples assim, meu amigo. Frank Larreira Ocalagham.
Uma pergunta humilde: quem está por trás dessas mentiras? Quem na realidade são propagandas do regime fascista de Cuba? Quem tem a ousadia de falar sem saber nada sobre Cuba, apenas por apoiar uma postura que está por detrás de todo tipo de exploração? Cuba é um regime que se apresenta como socialista, mas não é. É um regime fascista que se veste de vermelho para manipular o mundo e, lamentavelmente, o mundo cai na armadilha. Bem, esse aí só quis fazer digressão, né? Vamos responder quem quer ser respondido. Fernando Tristão da Cunha: Dr. Leon também explica por que os parentes dos Castros vivem no luxo e abundância, enquanto o povo vive na miséria. Mas hoje o pessoal tá demais, né? Olha, os Castros não vivem em abundância, em luxo, né? Fidel, cara, se você for ver Fidel nos últimos anos de sua vida, depois do poder, ele recebia presidentes na sua casa, recebia até o Papa, recebia inúmeras autoridades. Se você for ver, cara, as fotos da casa de Fidel em que ele recebia essas autoridades nos últimos anos de sua vida, ok, é uma casa bonita, arrumada, mas é uma sala de estar muito provavelmente menor do que a sua, viu, Fernando Tristão? Qualquer casa de classe média no Brasil tem uma sala de estar, tem uma varanda muito mais ampla do que aquela que Fidel vivia. Fidel não vivia em mansão. Pelo contrário, ele só passou a viver em casa depois que saiu do governo. Até então ele vivia num quartinho, né? No Palácio Presidencial ele tinha direito a um quartinho de privacidade. Só isso. Quando ele saía, ele já era o presidente do país, né? Então, tem isso não, de viver com luxo. Isso aí é conversa, né? Ronaldo Martim: por que Cuba não consegue impedir o funcionamento da prisão do Guantánamo, controlada pelos Estados Unidos, em pleno território cubano? Porque são os Estados Unidos, né, meu caro Ronaldo? Os Estados Unidos são uma superpotência, a única superpotência no mundo. Cuba não consegue fazer frente, infelizmente. É uma potência completamente desproporcional essa relação. Então Cuba não consegue impedir, infelizmente. Alexander Soares: nem tudo em Cuba pode ser jogado na conta do embargo. Há problemas internos que dependem de decisão política e gestão. Concordo. Burocracia excessiva para a produção agrícola. Verdade. Restrições ao trabalho e empreendedorismo independente. Concordo. Falta de autonomia real para cooperativas e pequenos negócios. Concentração estatal sobre importação e distribuição. Pode ser um problema mesmo. Baixa transparência de gastos públicos, limitações à liberdade de imprensa e associação, centralização extrema das decisões econômicas, dificuldade de acesso à moradia. Bom, esses últimos pontos aí você já fica mais complicado, né? Porque na condição de um país bloqueado, você não consegue ter uma imprensa aberta, você não consegue garantir transparência de gastos públicos, porque você está cercado, cara. Você está sofrendo bloqueio econômico, comercial e financeiro. Você está sob ataque. Nenhum país garante plena transparência numa condição como Cuba se encontra, né? Então é necessário algum grau de centralização, sim. Todos os países em guerra, né? Cuba não está em guerra, mas ela está numa situação análoga à guerra. Todos os países em guerra, eles centralizam decisões políticas, decisões econômicas relevantes. Então não é um fenômeno próprio de Cuba, é um fenômeno de um país nas circunstâncias em que Cuba se encontra, né? Infraestrutura deteriorada por má gestão, não. A infraestrutura não é má gestão. A infraestrutura é um problema decorrente do bloqueio, porque falta matéria-prima, falta maquinário, falta tudo, cara. Falta de manutenção histórica, lentidão e reformas econômicas básicas. Nenhum desses pontos depende de Washington para ser resolvido. Amigo, vários desses pontos dependem de Washington para resolvido. Eu posso concordar que há burocracia, que há restrições ao empreendedorismo, é verdade, mas se Cuba liberar totalmente o empreendedorismo hoje, ela não vai se tornar uma ilha próspera, não. Porque o empreendedorismo ele também está limitado pela limitação de divisas. Ele não vai criar smartphones do nada em Cuba, porque o maquinário não entra, a matéria-prima não entra, os insumos não entram. Então, sim, pode melhorar? Pode, concordo. E eles vivem tentando corrigir e tudo mais, mas o grosso dos problemas que você citou é sim decorrência do embargo do embargo promovido por Washington, né? Que é muito mais do que embargo, como a gente já falou em outras ocasiões, né? É um bloqueio, efetivamente. Robert Ney Ferretti, né? Pergunta honesta: por que, apesar de todas as evidências factuais de que o capitalismo foi o modo de produção que mais disseminou prosperidade e tirou mais pessoas da miséria do mundo, aí você já está indo para um viés de confirmação, né? Não é bom, podemos concordar que é o modo de produção que mais disseminou prosperidade, porque a prosperidade no estágio que existe no capitalismo nem existia antes, né? E tirou mais pessoas da miséria do mundo, não, porque a miséria, na verdade, é uma invenção capitalista, né? A miséria ela surge na sociedade quando surge as primeiras fases do capitalismo, né? A miséria, ela não,
as pessoas que defendem o capitalismo têm esse problema, né? De tratar problemas que existem no capitalismo com problemas que sempre existiram, fome e miséria. Não. Fome e miséria, eles eram muito menos disseminados do que se tornaram depois das sociedades capitalistas, urbanizadas, periferias, grandes favelas. Tudo isso é fenômeno pós-surgimento e emergência e hegemonia do capitalismo. Então, isso aí já afeta tudo aqui, né? Aí, porque os esquerdistas, como nessa página, insistem numa ideia estapafúrdia, infantil, utópica e cínica de que a bondade e a igualdade vão mudar a realidade. Bem, aí ele também já está caindo em premissas que eu nunca falei, né? Bondade, igualdade, não. Isso aí já não dá para continuar. Bondade, igualdade, não. Cuba é um sistema econômico, né? A exploração é um dado técnico do sistema capitalista, é o dado técnico que se procura superar, etc. Então aqui não é moralismo de goela, não. Vamos lá, vamos continuar. Agemar Santos. E a democracia em Cuba? Que tal o fim do monopólio do poder do PCC e eleições livres? Já seria o começo. Olha, já existe o fim, já caiu o monopólio do poder do PCC, né, do Partido Comunista de Cuba. Caiu em 1991. Desde 1991, o Partido Comunista de Cuba não indica mais candidatos, não faz campanha, né? Isso aí foi uma luta grande, né, do próprio Fidel, que queria diminuir essa coisa do partido inflacionado, né? Um partido que se confunde com o Estado, como existia na União Soviética. Então, quando a União Soviética caiu, propiciaram-se as condições para que em Cuba o PCC ele tivesse uma redução do seu papel, né? E aí elevou-se o papel das organizações sociais, Central dos Trabalhadores de Cuba, Federação das Mulheres Cubanas, Federação dos Estudantes Universitários, Federação dos Pequenos Agricultores, Federação dos Estudantes Secundaristas, Comitê de Defesa da Revolução e por aí vai, né? E eleições livres, elas já existem. Eleições livres, a cada 5 anos as pessoas votam, o voto é secreto, não é necessário ser filiado a nenhum partido para se candidatar. Então isso aí já acontece, né? Já acontece. Diego Máximo, corrija-me se eu estiver errado, mas atualmente Cuba tem cerca de 10 milhões de habitantes, mais ou menos. Anualmente, cerca de 300 mil deixam a ilha por ano. Não sei se essa taxa de pessoas que deixam tá nesse número aí, né? Mas acredito que esteja próximo disso. E sim, a população é essa mesmo, né? A taxa de natalidade é cerca de por volta de 95 mil por ano. Nesse ritmo, em poucos anos a ilha estará abandonada ou com muito poucas pessoas para a força de trabalho no país. Ao meu ver, é uma crise urgente com risco muito maior que já visto. É verdade. Cuba tá com um problema aí. Tem mais pessoas saindo, né? Tem muitas pessoas saindo do país desde Trump, né? Isso aí acontece desde Trump. Esse fluxo de saída, desde o primeiro governo Trump, né? Se intensificou durante a pandemia e agora então, né? Aí abriu sua porteira mesmo. Então tá complicado para Cuba. Isso aí é realmente um problema que o país vai ter que lidar nos próximos tempos. Tadeu Júnior, as empresas em Cuba e o governo cubano podem comprar ou vender produtos e serviços para outros países do mundo? Não, meu caro Tadeu, e essa é uma das travas do bloqueio e cujo efeito, ele é assim, tipo efeito borboleta, porque se Cuba não pode comprar itens de outros países, também não pode vender, você compromete toda a economia do país. E você comprometendo a economia do país, você compromete os fluxos, as dinâmicas, o transporte de alimentos, a chegada de produtos hospitalares, a chegada de medicamentos do país. Então, não, a lei Helms-Burton impede esse tipo de coisa. A lei Helms-Burton é a lei dos Estados Unidos, viu? Mas os efeitos dela são sobre Cuba, ou seja, ilegal do ponto de vista do direito internacional. Mas ninguém faz nada. O direito internacional só existe da boca para fora. Geraldo B. Silva, por que não existem partidos políticos da oposição em Cuba? Olha, Geraldo, não existe partidos políticos da oposição em Cuba porque não existe partidos políticos em Cuba. Se a gente pensar em partidos políticos nessa acepção que você está colocando, uma acepção mais própria nossa do Brasil, partidos políticos de situação e partidos de oposição, isso não existe em Cuba. Cuba não tem partido político do ponto de vista eleitoral. O Cuba tem um partido comunista, mas é um partido de função pedagógica, né, de agitação, de mobilização. Ele não participa do processo eleitoral. Ele não é nem situação, ele nem oposição. Até porque ele estabelece teses, discutindo entre seus membros, que empurram o país para que a siga, né? E, inclusive, estabelece teses críticas, dizendo assim, olha, esse caminho está errado, o país deveria seguir por aí. E aí o governo vai ou não. Em geral,
internacional vai, né? Porque é um partido que tem uma base muito grande popular. Mas não é ele que dirige Cuba, não é o partido que dirige Cuba. Então, a oposição pode existir sem que precise existir partido. Não é necessário existir partido em Cuba para que exista oposição. João Carlos Bess, por que não há eleições livres em Cuba há mais de 60 anos? João Carlos Bess, desde 76 há eleições regulares. Em abril de 2028, daqui a 2 anos, vai ter eleições em Cuba. Esteja em Cuba em abril de 2028 e você vai ver as pessoas se dirigindo às suas sessões eleitorais para votar. Só que isso não vai passar na Globo, às vezes até passa, assim, aquela matériazinha de 25 segundinhos, 15 segundinhos. Porque não há partidos políticos de todas as tendências políticas em Cuba há mais de 60 anos. Pelo motivo que falei antes, não há nenhum partido político, né? Do ponto de vista eleitoral, não há nenhum partido político. Por que há presos políticos em Cuba? Não há presos políticos. Não há presos políticos em Cuba. Os presos políticos foram libertados no acordo com... o último preso político foi libertado no acordo entre Raul Castro e Obama, lá por volta de 2015, né? Cuba prendeu um jornalista americano, na verdade um espião dos Estados Unidos, né? Que se passava por jornalista, em troca de 5 cubanos que estes sim eram prisioneiros políticos nos Estados Unidos, né? Então... vamos lá. Por que foram fuzilados mais de 5 mil cubanos pelo regime com a simples acusação de inimigo da revolução? Não tenho esses dados, me apresenta a fonte e a gente discute as circunstâncias. Por que se queixa o regime cubano do bloqueio dos Estados Unidos e são os Estados Unidos o principal fornecedor de Cuba? Ora, Cuba se queixa do bloqueio dos Estados Unidos porque Cuba quer comercializar com o mundo inteiro. Cuba quer comercializar com o mundo inteiro e o bloqueio dos Estados Unidos impedem. Simples assim, né? Se os Estados Unidos são o principal fornecedor de quê? Né? Aí teria que ver de quê. Mas Cuba nunca se negou a fazer negócio com os Estados Unidos. O problema o pouco que os Estados Unidos negociam com Cuba, e é muito pouco mesmo, porque, por exemplo, alimentos, Cuba compra de agricultores dos Estados Unidos, né? E os agricultores, inclusive, reclamam do governo dos Estados Unidos, porque Cuba não pode comprar mais, né? Não pode comprar mais pela simples razão que Cuba não tem como comprar no mercado internacional. Cuba não tem crédito, Cuba não tem nada, né? Então Cuba precisa comprar as coisas no cash, à vista, porque se ela não tem crédito, você precisa ter o dinheiro. Só que Cuba não tem dinheiro, né? Então Cuba gostaria sim de comprar muito mais recursos dos Estados Unidos e de tantos outros países, mas o bloqueio simplesmente impede, né? Por que o regime cubano não larga o poder? Por que o regime cubano não larga o poder sabendo que hoje os cubanos vivem na pior das misérias? Aí já viajou, né? Aí já tá falando tá falando mais do que consegue demonstrar. E Cuba se transformou em um dos países mais pobres do mundo. Cara, Cuba, acho que hoje ela é a segunda maior economia das Américas Central e do Caribe. Acho que só perde para Guatemala, né? Então, como é que você diz que Cuba, cara, pelo amor de Deus, cara, é número. Aí vocês que falam tanto de número, né? É número. Cuba é a segunda e só foi superado agora, viu? Por causa do bloqueio de Trump aí. Até 3, 4 anos atrás, Cuba era a maior economia da América Central e do Caribe. Era o maior PIB da região. Simples assim. Então você diz, não, Cuba é pobre, né? Então, todos os outros, 15 países da região, capitalistas, são mais pobres do que Cuba. E aí? Como é que a gente fica? Como é que a gente fica, João Carlos Bessa? Como é que a gente fica? E aí, como é que você responde, João Carlos Bessa? Como é que se Cuba é um país pobre, como é que se explica que ele tem ainda assim um PIB maior do que todos os seus vizinhos, exceto hoje a Guatemala, que são capitalistas, todos eles capitalistas? Não dá, cara. Vanuei Silveira, se o governo de Cuba afirma que as dificuldades atuais são consequências principalmente dos embargos dos Estados Unidos, como você explica que mesmo após décadas com apoio econômico externo, como da União Soviética no passado, da Venezuela mais recentemente, o país ainda enfrenta a escassez crônica de alimentos, energia e medicamentos? E por que reformas internas mais profundas continuam sendo tão limitadas? Ora, na época não enfrentava, né? Na época da União Soviética, Cuba não tinha problema de energia, Cuba não tinha problema de alimentação. Era simples assim, né? Então, é justamente pela União Soviética ter caído e ter caído todos os regimes do leste, Cuba ficou sem parceiros. Não é porque era sustentado, não, era porque eram parceiros econômicos. Da noite para o dia, em 1991, Cuba ficou, por exemplo, a importação de geladeiras em Cuba caiu 100%. Imagine o Brasil perder todos os seus parceiros econômicos e não conseguir importar um carro, um veículo. Aí você vai fazer o quê, né? Cuba não tem como obrigar todo mundo a se relacionar com ela, né? E ok, ultimamente tinha o apoio da Venezuela, etc. Mas por que escassez de alimentos? Ora, a Venezuela não fornece alimentos, né? O negócio envolvia petróleo.
E mesmo assim o que a Venezuela oferecia, sempre oferecia subsidiadamente, né, em troca de serviços médicos, técnicos, professores, enfim, vários outros recursos que Cuba também entregava em contrapartida, ainda assim era insuficiente para Cuba, né? Cuba sofre um bloqueio, cara. Cuba sofre um bloqueio e nem todo petróleo venezuelano cobre isso. Cuba apenas quer ser livre para ela comprar petróleo de quem quiser, feijão de quem quiser, gás natural de quem quiser. Ela só quer ser livre, cara. Ela só quer ser livre. E os Estados Unidos não permitem. O resto é conversa, bicho. Vocês dizem que é um embargo, não somos nós, não. Esse embargo tá aí há décadas, meu irmão. Cuba só quer comprar do seu vizinho. Cuba não pode comprar nada da Costa Rica, porque se comprar a Costa Rica se lasca diante dos Estados Unidos. As empresas costarriquenhas entram na lista negra dos Estados Unidos, cara. Cuba não pode comercializar com seus vizinhos, com a República Dominicana, que é a ilha do lado. É esse o ponto, meu irmão. É esse o ponto. Fora disso, o resto é... Vocês dizem que é o embargo. Não. É o embargo. Bicho, não é possível. Eu disse os números do vídeo passado aí. bilhões de dólares por ano. Isso para uma ilha de 10 milhões de pessoas, cara, é comida na mesa que falta para as pessoas. É medicamentos que faltam. Não é possível, bicho. Leonardo Assunção, ok, porque os esquerdistas não migram para Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, China e Rússia? Sempre migram para os Estados Unidos ou alguma democracia capitalista europeia? Não conheço nenhum esquerdista que migrou para esses lugares. Se você traga os nomes aí, a gente escuta, né? Não dá para discutir. Não dá para falar assim. Rafael Campaner, por que entre as vertentes marxistas é tão controverso dizer se Cuba é ou não socialista? Aí as pessoas, né, meu caro Rafael, são meio... há uma dificuldade de entrar nos debates de certos segmentos de esquerda, provavelmente não estudam bem, e eu acredito que isso influencia bastante. Eles não estudam nem Cuba, nem outras experiências socialistas. Então, quando entra no assunto, né, Cuba, China, União Soviética, sei lá o que, eles fogem, não, mas não é socialista, é assim, é porque o socialismo, o comunismo que existiu, ok, tudo bem, o comunismo nunca existiu, mas essa é uma resposta tergiversatória, né? Você está tergiversando, você está fugindo da questão, né? Ok, Cuba não é um regime socialista pleno, né? Até porque, na perspectiva de Marx, o socialismo ele é a superação do capitalismo, ele surge justamente a partir do desenvolvimento amplo das forças produtivas capitalistas. Em Cuba não aconteceu esse desenvolvimento de forças produtivas. Então em Cuba você tem um socialismo que tenta se afirmar num país que nem chegou aos limites do seu capitalismo. E isso é extremamente problemático, né? Mas é um dos elementos que explicam por que o socialismo em Cuba não consegue ser um socialismo próspero, por exemplo. Só que as pessoas não sabem disso, não sabem bem o que dizer, então dizem assim, mas Cuba não é socialista, Cuba é apenas um país que está... É socialista, podemos chamar. É um socialista. Eles mesmos dizem, nós estamos numa transição ao socialismo. Uma transição ao socialismo já pode se dizer socialista, não vejo problema nenhum nisso. Assim como a Inglaterra em 1600 e no final dos anos 1600, depois da Revolução Gloriosa, já se podia dizer capitalista. Podia dizer que a Inglaterra já era capitalista naquela época, mesmo sendo o capitalismo ainda emergente, o capitalismo ainda que estava se construindo, né? Um capitalismo industrial ainda nascendo, né? Mas já era capitalista, já tinha elementos capitalistas predominantes. Da mesma forma, acho que pode-se dizer que Cuba é socialista, embora sim, há muito ainda por se desenvolver para ser um socialismo tal como se espera que seja, né? Vou responder mais umas 3 perguntas e a gente encerra por aqui. Rick Faria Pinheiro, estive em Cuba 3 vezes. Por que razão os cubanos que conheci são todos contra o regime e querem sair de Cuba? Aí, meu caro Rick, se você for, aí deve ter que ver por onde você perambulou, né, em Cuba. Se você for no Rio de Janeiro, ou qualquer capital brasileira, tô falando do Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro tem essa fama, né, da malandragem, mas qualquer capital brasileira, se você vai na zona turística, as pessoas, desculpe o termo, elas vão te enrolar, né? Por quê? Porque elas querem vender, porque elas querem ganhar algo do seu bolso, etc. Isso é da cultura brasileira e da cultura também latino-americana. Se você vai em pontos turísticos de vários países, vai ter gente que vai perceber que o turista é um sujeito meio bobo, né? Não estou dizendo que você seja, né? Mas da maneira como você fala, dá a entender, porque você diz, todos contra o regime, todos querem sair. Provavelmente eles falavam o que você queria ouvir.
Em cubano existe a figura do gineteiro, né? Que é um sujeito que dá pequenos golpes, né? Enrola turistas, né? Ele não rouba, né? Pequenos golpes, ele ganha assim 5 euros, 10 euros, né? $1, 5 dólares. Com a conversinha de que ele era um médico lá em Cienfuegos, e aí falou mal do Fidel e expulsaram ele da clínica, ele não pode mais clinicar, e agora ele está pedindo dinheiro ali. E aí o turista olha e diz: nossa, aqui é muito sério mesmo, negócio, a ditadura é pesada, pega aqui, cara, 15 euros pra, né, te ajudar. Você caiu na lorota, brother. Você caiu na lorota. Em Cuba também são seres humanos, né? Mário Ângelo de Almeida: como é o sistema eleitoral de Cuba? Olha, difícil resumir, né? Mas vamos fazer um vídeo sobre isso detalhadamente. Mas as eleições acontecem a cada 5 anos. As pessoas votam, né, para delegados do conselho. Existem os conselhos, né, que são os parlamentos: conselho municipal, conselho provincial e, né, a Assembleia Nacional do Poder Popular. Então as pessoas votam. Metade da composição do conselho é indicada pelas organizações sociais de massa, né? Metade dos candidatos, na verdade, né, são indicados pelas organizações de massa, Central dos Trabalhadores, Federação das Mulheres, né? Falei mais cedo no vídeo, se quiser conhecê-las, volta o vídeo um pouquinho. A outra metade são votos das pessoas, né? As pessoas se candidatam a partir das circunscrições. O que são circunscrições? Se eu quiser ser candidato, sem nenhuma vinculação partidária, eu vou me apresentar para a minha circunscrição, que é uma assembleia de bairro, e eu vou dizer: gente, eu quero ser o nosso candidato, porque todo bairro, toda circunscrição lança pelo menos um candidato. E aí no bairro ali, em voto aberto, ali naquele momento é o voto aberto, porque as pessoas estão indicando candidaturas, né? Elas vão votar em você ou em outra pessoa que queira se candidatar. Então vocês apresentam o seu bairro. Se ali na assembleia do seu bairro, ali de 30 pessoas, elas te indicarem, pronto, você vai ser candidato a, seja lá o cargo que você esteja pleiteando. E aí na eleição propriamente dita, você tem uma campanha, mas não é uma campanha como a brasileira, essa farra desproporcional, né? Não, você tem um papel assim, colado na parede, dizendo o que é que você foi na vida, o que é que você pode fazer, etc, né? E as pessoas te conhecem assim, conversando, é uma coisa inteligente, cara, coisa fina. E aí nas eleições as pessoas votam em você ou não, né? E aí o sistema é parlamentarista, então as pessoas votam nos parlamentos, né? E a partir do parlamento, da Assembleia Nacional do Poder Popular, né, o gabinete reunido, assim como na Inglaterra, assim como em outros países, né, na Alemanha, enfim, o gabinete reunido, o parlamento reunido indica o gabinete, né, e o seu chefe de governo, o primeiro-ministro, e o chefe de Estado, o presidente do país, né? Esse é o resumo geral da parada. E os mandatos são de 5 anos, deverá se acabar em 2028, né? Vamos para a última pergunta agora. Daqui a 2, 3 dias já faço um outro vídeo respondendo mais perguntas, porque temos um monte aqui. Diego Bongoni: por que o regime ficava com 70% do salário dos mais médicos? Não, cara, não era 70%. Na verdade, ali o acordo... o Brasil fez um acordo com Cuba para a obtenção de serviços médicos, né? Então, os médicos, o salário dos médicos era definido por Cuba, não era definido pelo Brasil. No Mais Médicos do Brasileiro, você podia realmente pedir lá: eu quero ganhar 10 mil, vou lá, me cadastro, pronto. Só que os médicos cubanos não se cadastraram no Mais Médicos. Eles vieram designados por Cuba. Então, o salário deles era de Cuba. O Brasil pagava Cuba. Então, isso aí é algo que a gente... é bom explicar num vídeo mais longo e tudo mais, né? Porque tem muitos detalhes que ficam perdidos aí, mas Cuba não ficava com o salário dos médicos, não acontecia. Cuba pagava o salário dos seus médicos, né? E era um valor que eles já conheciam previamente. Bem, pessoal, respondemos várias perguntas aí. O vídeo já ficou um pouquinho longo, não quero alongar demais. Vamos ficar por aqui. Daqui a 2, 3 dias já fazemos um novo vídeo. Vamos criar uma playlist só respondendo dúvidas dos seguidores da nossa página, tirando todas as dúvidas sobre Cuba. Todas as dúvidas que você quiser, traga que a gente responde. Provoque, a gente leva na esportiva, tá tudo certo. O importante é um papo inteligente entre todos nós. Muito obrigado, até mais.